Hoje eu vou mostrar para vocês como eu analiso um fundo de investimento e qual é o principal indicador que eu sempre olho para tomar a melhor decisão. Antes de mais nada, eu preciso contar um pouco de história do mercado financeiro para vocês. Harry Markowitz escreveu um paper, o Portfolio Selection, lá atrás, em 1939, que revolucionou o mercado de capitais como um todo. Nesse paper, um dos principais artigos já publicados em economia, trouxe um pouco de correlação entre o risco que você pode ter na sua carteira e o retorno. E ele traça toda uma estratégia lá de como você pode obter, de acordo com a diversificação que você tem na carteira, o melhor retorno em cima do risco que você está se expondo. Um aluno dele, o William Sharpe, ele revolucionou mais uma vez o que o mestre já tinha redigido ali no seu Portfolio Selection. O que o Sharpe fez de diferente? Ele pegou e separou o risco sistemático e o risco não sistemático. O que são esses dois riscos? O risco sistemático, ele nada mais é do que um risco total da economia. Ou seja, eu não consigo, mesmo com uma ótima diversificação, eu não consigo tirar esse risco da minha carteira. Já o risco não sistemático é o risco de eu realmente investir numa empresa que pode quebrar ou pode apresentar resultados surpreendentes. Então, cada empresa tem o seu risco e a economia como um todo tem um risco também, que é o risco sistemático. E como é que a gente pode correlacionar então essa carteira de Markowitz com o índice Sharpe? Bom, Sharpe ele desenvolveu de uma maneira genial a questão que eu consigo, através do histórico passado, projetar uma rentabilidade futura. É uma projeção. E ele consegue medir o nível de variação dessa rentabilidade. E o Sharpe, de uma maneira muito inteligente, ele conseguiu calcular para a gente o risco que a gente tem naquele fundo, naquela carteira, e também o seu retorno. E aí entender o que vale mais a pena. Bom, na tela de vocês, o gráfico A mostra os retornos anuais que ele teve e a gente consegue traçar uma média. Cada retorno pontual ali, ele tem uma distância até a média que a gente está vendo ali no gráfico. O fundo B, ele já apresenta uma volatilidade menor. Ele não supera ali muito os pontos do fundo A, mas ele apresenta a mesma rentabilidade depois de 5 anos. Ou seja, o fundo A e o fundo B trouxeram a mesma rentabilidade em 5 anos. Só que o fundo A, ele oscilou muito mais que o fundo B. Ou seja, o que o Sharpe então definiu na teoria dele? Basicamente, Sharpe trouxe essa matemática para a gente ver numericamente essas distâncias e a rentabilidade. Ou seja, para cada ponto de risco que eu estou me expondo ali no fundo de investimento, na minha carteira, qual é o retorno que eu estou conseguindo? Então, resumindo aqui, Sharpe ele pega a volatilidade do fundo e correlaciona também com o retorno do fundo. Na prática, como é que funciona esse índice? Como é que a gente consegue comparar fundos? Bom, a primeira coisa é que a gente vai ter que separar fundos da mesma classe. Não adianta eu comparar um fundo multimercado e um fundo de renda fixa. Eles têm objetivos diferentes, comparações diferentes, portfólios totalmente descorrelacionados um com o outro. Então não é justo a gente comparar. Eu trouxe aqui um exercício pra gente, só pra gente aprender um pouco o que é esse índice Sharpe na prática. Gente, isso aqui não é nenhuma recomendação, isso aqui é educacional. Pessoal, vamos aqui na prática. No site aqui o antigo Verius, hoje ele está mudando de plataforma, é um dos melhores sites que eu gosto de ver e analisar os fundos de investimento. Aqui a gente consegue jogar no mesmo gráfico, no período ótimo ali, que é o período de nascimento de todos os fundos que eu relacionei, eu consigo ver todas as análises ali e os retornos dos fundos. Mas aqui a gente não quer comparar agora qual é o melhor fundo de investimento, mas sim qual o fundo que, dentro da oscilação dele, com o menor risco possível, me trouxe mais retorno. É isso que o Sharpe traz pra gente. Então, nessa seleção de fundos aqui que eu trouxe, e aqui de novo, não é nenhuma recomendação, nenhuma crítica, nenhuma sugestão, tá? É realmente pra gente entender como é que funciona esse Sharpe. Eu trouxe na estratégia de long and short, que é uma estratégia específica para ações, eu trouxe 5 fundos diferentes. O Santander Alocação, long and short, o Bradesco, long and short, o Trust, long and short, o Ibiúna e o Claritas. E olha só que legal, aqui no gráfico a gente consegue ver muita coisa. A correlação aqui a gente consegue ver que, por exemplo, o Trust teve de longe o maior retorno, seguido pelo Ibiúna, Claritas, Santander e Bradesco, e depois o CDI. Como é que a gente vai fazer essa comparação aqui então? Olha só, o Santander, ele me trouxe um retorno desde 2017, um retorno absoluto de 33%. Qual a consistência, a rentabilidade relativa estão aqui, mas olha que legal, o Sharpe é de 0,72 e o risco desse fundo foi de 3,5. Ou seja, tirando a matemática aqui, eu tive um risco ao investir desse fundo 3,51
ao longo desse período, eu tive uma rentabilidade de 33,36. Correlacionando esses dois fatores na fórmula de Sharpe, a gente consegue ter um risco-retorno de 0,72. Ou seja, para cada ponto de risco que eu tenho 72 pontos ali, base points, né, que a gente chama, de retorno. Mas esse índice sozinho, ele não interessa pra gente. O que interessa é quando a gente começa a correlacionar os fundos. Olha só o Bradesco, por exemplo. Ele teve um retorno muito menor, mas ele também teve um risco muito menor. Ele teve um retorno de 23,92, mas teve um risco de 2,25, e isso dá um índice Sharpe de 0,2. Já o Truxt, por exemplo, ele teve um Sharpe de 1,41, com risco de 5,8, né, e um retorno de 62. E assim a gente consegue ver com todos aqui. Olha só que interessante, o Truxt realmente ele teve a maior porrada ali para cima, ele valorizou muito mais que qualquer outro fundo. Mas olha o risco que ele estava expondo aos seus investidores, 5,80. É um risco elevado. Olha só o Claritas Long and Short, por exemplo. O Claritas ele conseguiu um retorno próximo do Truxt, né? O Claritas conseguiu ali seus quase 45%, o Truxt a 62%, mas o risco do Claritas foi 3,6 contra o risco do Truxt de 5,8. Ou seja, no Claritas eu estou muito mais seguro, entre aspas, do que o Truxt, e eu busquei quase a mesma rentabilidade. Olha só, o índice Sharpe dos dois é muito próximo. Um é 1,35 no caso do Claritas e o do Truxt é 1,41. Já o Ibiúna Long and Short aqui, ele teve um retorno acima do Claritas e abaixo do Truxt. Mas olha o risco que ele deu para os seus investidores, quase 8%. Ou seja, o Ibiúna, ele expôs seus investidores a um risco muito maior que o Truxt ou o Claritas e o retorno não foi tão agradável assim. Isso a gente consegue ver olhando somente o índice Sharpe. Então, mostrando aqui, né, resumindo, esses fundos que eu apresentei na mesma estratégia, long and short, os fundos que mais apresentam um índice Sharpe ali, consistentes com o mercado, tanto o Truxt, que vai dar ali uma rentabilidade mais agressiva, mas também expõe mais os investidores ao risco, e, na sequência, não é o Ibiúna, que é o nosso segundo colocado ali graficamente analisando, mas sim o Claritas. Ele te expõe muito menos ao risco, mas ele também traz uma rentabilidade um pouco mais saudável. E se você quer aprender outros índices ou como escolher um fundo ou quais são os tipos de fundos de investimento disponíveis hoje no mercado, se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. E se você está no nosso site, me manda uma mensagem que eu fico à total disposição para conversar sobre investimentos com você. Até o próximo vídeo.